Bom, doutor Alexandre, para terminar nossa conversa, o advogado ele é obrigado a utilizar essa certificação? Ele não é obrigado. A obrigatoriedade do uso da certificação só vai acontecer de fato no momento em que cada órgão do Poder Judiciário já tiver implantado a tramitação dos processos integralmente em formato digital. Então, vamos dizer que esse é o divisor de águas. Nós já temos, por exemplo, alguns juizados, temos cerca de, hoje no Brasil, 280 varas judiciais que já utilizam o processo sem papel. Não há nenhuma única folha de papel. Ainda com alguns números, são mais de 1 milhão de processos e pelo menos em um estado da federação nós já temos uma vara que opera processo sem papel. Nesses casos específicos, a certificação digital vai ser obrigatória, porque o processo já foi desmaterializado. Enquanto o processo não for desmaterializado, ou seja, nós tivermos ainda um contingente de papel e eletrônico, a certificação digital ela vai ser apenas um benefício que propiciará o conforto e a economia para o advogado, porque ele vai ter duas formas alternativas. Ele pode tanto peticionar da forma tradicional, levando o seu papel para o protocolo do tribunal, ou então ele vai poder ter esse benefício já de fazer o envio eletronicamente a partir do seu próprio escritório. Agora, no dia em que o tribunal disser, olha, a partir de agora digitalizei todos os processos, todas as rotinas de tramitação serão feitas essencialmente no formato digital, aí este é o momento pelo qual a certificação digital se tornará obrigatória para o advogado. É importante dizer que, como nós vivemos num país marcado por antagonismos e diferenças, essas mudanças não vão acontecer de maneira uniforme. Ou seja, é importante que os advogados, a partir de agora, acompanhem mais de perto, principalmente as resoluções, as normas de organização judiciária, que de fato passam a ser a fonte de maior importância para saber quando é que essas mudanças irão ocorrer, no sentido de tomarem ciência de como é que está sendo essa mudança gradativa, essa transição que a justiça brasileira está fazendo. Então, o importante é o advogado agora ficar atento a essas mudanças que vão acontecer em maior escala, porque elas só vêm a beneficiá-lo e causar economia a partir dessa brilhante concretização de projeto que foi alcançada pela diretoria do Conselho Federal. Essa fase de implementação do processo tecnológico é seguida de algumas dificuldades. É difícil passar essas informações para os advogados? Eu gostaria apenas de dizer que a parte fraca da história é justamente ensinar o advogado a utilizar a certificação digital. Eu costumo dizer que não basta uma solução alcançar benefícios preocupando apenas com o hardware, né, que é o computador, ou com o software, mas a parte mais importante desse processo todo é o peopleware, são as pessoas. E eu acho que é importante que o advogado ganhe confiabilidade da mesma maneira que teve com o papel durante décadas, agora com o documento eletrônico. E nosso papel aqui no Conselho Federal tem sido justamente de dar informações, soluções que façam com que essa transição ocorra. Então, nós temos que agora, a partir desse momento, pensar em evangelizar os advogados no Brasil inteiro para poder fazer o uso prático disso e os benefícios dessas mudanças. É importante dizer que na próxima Conferência Nacional dos Advogados, que ocorrerá em Natal, do dia 11 a 15 de novembro, nós estaremos montando um posto avançado que permitirá o credenciamento de todos os inscritos que se interessarem pela certificação digital durante o evento. Vai ser um grande lançamento que vai fazer com que nós possamos dar uma alavancagem muito grande nessa ideia. A partir daí, precisamos que as seccionais, as escolas superiores de advocacia, a própria ENA, sempre esteja imbuída em criar cursos, mão na massa, vamos dizer assim, ensinando na prática como é que o advogado faz o uso dessa certificação digital. Eu costumo dizer que o advogado ainda é o maior inimigo da certificação digital porque ele desconhece. Quando nós vamos celebrar um negócio, por exemplo, que precisa
do aval do advogado e as duas partes querem celebrar um contrato, vamos dizer assim, só pelo uso do documento eletrônico, das assinaturas eletrônicas, o advogado é o primeiro a resistir e dizer, não, vamos fazer da forma tradicional, vamos fazer em papel, vamos fazer ainda com assinatura grafotécnica. Por isso é que esse é o grande desafio, de quebrar paradigmas, de mudar essa cultura, que é uma necessidade sem volta, mas que o Conselho Federal tem dado o passo certo e, com certeza, nós vamos fazer com que a advocacia do Brasil se insira a partir deste ato numa nova realidade, que é da justiça eletrônica, que fará com que todos saiam beneficiados. Nós conversamos agora com o Dr. Alexandre Ateniense. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço.